Então vamos lá, depois de um tempinho aí ausente aqui do canal, iniciando a playlist sobre conhecimentos pedagógicos para concursos, né? Vou fazer uma playlist atendendo aí os editais mais recentes, tanto de prefeituras como de estados, uma playlist dentro da perspectiva, dentro da visão que a maioria das bancas, que a maioria dos editais traz. Eu estou me baseando por um edital aqui de uma prefeitura do Rio de Janeiro, mas como também tem um playlist lá do edital de Itaguaí, onde se encontram, né, vários assuntos recorrentes de várias bancas. Então, essa playlist ela não vai ser para um determinado concurso, mas é uma playlist de conhecimentos básicos, gerais, para concursos de prefeituras, conhecimentos pedagógicos. E vamos começar do começo, né? História das ideias pedagógicas, né? Essa playlist que eu vou começar agora, vou falar dos pensamentos pedagógicos da modernidade para cá, né? Ou seja, a partir da Idade Moderna, da Revolução Francesa para cá, e por que os editais hoje pedem muito pensamento pedagógico moderno para cá. Por uma questão muito simples, o pensamento, né, tudo que foi pensado a partir da Revolução Francesa para cá, ou seja, a partir da modernidade para cá, afetou a sociedade e afetou a educação, e a educação que hoje nós vemos, que hoje nós temos, tem as suas bases, praticamente toda ela, a partir da Revolução Francesa para cá. A Revolução Francesa, vamos dizer assim, a inauguração da modernidade, esse novo tipo de pensamento, novo tipo de modelo de sociedade, foi ali o embrião de muitas das ideias, de muitas das ideologias, de muitos dos pensamentos que orientam hoje a nossa sociedade. E se eles orientam a nossa sociedade, eles orientam a educação. E é por isso que a maioria dos editais pede a partir do pensamento pedagógico, porque aí você entende uma visão de uma educação totalmente voltada para o progressismo, que caminha cada vez mais intensamente para o abandono do tradicional. E isso não aconteceu da noite para o dia, isso aconteceu ao longo da história. E quando a gente vai falar da história das ideias pedagógicas, então a gente vai entender como esses pensamentos se formaram e como foi que eles chegaram até nós, da forma como eles chegaram. Então, para você não perder tanto os próximos vídeos dessa playlist como também os outros, né, de outros temas, eu não vou ser aqui dar uma aula completa de filosofia da educação, de pensamento pedagógico, porque a intenção aqui é preparar um concurseiro, né? Então eu vou falar aquilo que é básico para um concurseiro saber dessas coisas. Já vou deixar dito que vocês leiam do Gadotti, Moacir Gadotti, História das Ideias Pedagógicas, e do Demirlau Saviano, História das Ideias Pedagógicas Brasileiras. Eles são quase iguais os livros, porém não são os mesmos. O Gadotti ele vai falar da história das ideias pedagógicas desde a antiguidade, outras sociedades para cá, e ele é muito pedido, né, que a gente já sabe, muito dos editais e das bancas se baseiam nesse autor para falar de tendência pedagógica, para falar de pensamento pedagógico, e é importante. Então, eu já vou começar hoje. Eu não vou fazer todos os pensamentos, né, dentro de um vídeo só para não ficar longo. Hoje nós vamos falar do pensamento pedagógico moderno, do iluminismo e do positivismo apenas. E aí depois eu vou gravar outro vídeo falando dos outros pensamentos que são pedidos. É muito bom se você puder ver essa playlist antes de você tentar aprender tendência pedagógica, porque muita da dificuldade que muitas vezes
os concurseiros têm em aprender tendência pedagógica, ela vem justamente de não conhecer essas ideias, esses pensadores, como foi que esses pensamentos se formaram e como eles influenciam cada uma das tendências pedagógicas que a gente estuda e precisa conhecer. Então, se for possível passar por aqui primeiro e depois para a tendência pedagógica, vocês vão ver que vocês vão ter um aproveitamento muito melhor, tá? Sem mais delongas, né? Se você se inscreveu, muito obrigada. Muita gente nova chegando, espero que o canal continue sendo a diferença aí na vida de vocês. Esses dois nomes aí principais, né, de pensamento pedagógico moderno. Então, vou contextualizar aqui para vocês, né, que a gente já sabe que a Idade Moderna ela começa com a Revolução Francesa, lá no meado de 1700, onde você vai ter o final da Idade Média, né? A Idade Média 1400 quebradinhos até 1700 e pouquinho, que é onde a Revolução Francesa começa. Justamente a Revolução ela vem aí de um processo, de uma mudança de pensamento que vai romper o que a gente tinha antes da modernidade. A gente tinha Idade Média. O que a gente tinha na Idade Média? Um prevalecimento da religião sobre a razão. Que religião? Cristianismo, figurado na Igreja Católica. E o absolutismo, né? Quase todos os países do mundo aí com seus reis, com seus imperadores, com as monarquias, né, como a forma de governo, e ali o autoritarismo, o absolutismo. E aí esse modelo de mundo, esse modelo de sociedade, no meio dessa sociedade aí, né, governada por um monarca, ela era baseada no modo de produção feudal, no feudalismo, né? E aí a forma de trabalho começou a mudar. E a gente já sabe que nasceu dessa mudança, né? Dessa transição do feudalismo para uma nova forma de trabalho, começou a aparecer a burguesia. E essa burguesia, né? Ou seja, esse novo modelo de sociedade onde surgiam essas novas pessoas que não tinham nobreza, que não eram do clero, mas que começavam a ter um dinheirinho, né? E o seu poder era o poder aquisitivo, o poder financeiro. Começou a se enxergar que aquela sociedade baseada no feudalismo, na monarquia e com a centralidade na religião, ou seja, onde nada era questionado, ela não servia mais. Daí, dentro desse contexto, com a ascensão da burguesia, você vai ter aí uma luta contra, né, uma luta primeiramente ideológica contra o sistema vigente, a forma de ver, a forma de entender o mundo, a forma de trabalhar, a forma de compreender. E aí também a gente vai ter pensadores que vão pensar na educação para esse novo contexto social. Então, o pensamento pedagógico moderno ele é fortemente marcado pela ascensão da burguesia, né? Pela ascensão da burguesia, por essa necessidade de se abandonar uma educação totalmente voltada para a religião, um surgimento aí de alguns ideais acerca da escola pública, de uma necessidade de uma escola que fosse para todos. É interessante que todos estudassem, porque se você vai ter fábricas e meios de produção, então você vai precisar de pessoas que tenham condições de trabalhar nesses meios de produção, de executar essas tarefas, de conseguir compreender o mínimo, né, de ter um mínimo de conhecimento para poder trabalhar. E aí a burguesia vai influenciar
né, os pensadores, todo esse movimento de ascensão da burguesia vai gerar uma pressão na sociedade cada vez maior e até que culmina aí na Revolução Francesa e se passa da Idade Média para a Idade Moderna, e se inaugura o modernismo. Então, se agora a gente tem um novo meio, pelo menos um embrião de uma nova forma de sociedade, a gente vai precisar de uma nova escola, né? Uma escola que atenda essa nova sociedade, que não serve mais aquela escola só para as elites. Praticamente na Idade Média, quem ia para a escola eram os filhos dos nobres, né? E quem queria ser padre. Então, se você não seria padre e você não era filho de um nobre, então não tinha escola para você, né? Mas tudo isso começa a mudar quando você começa a formar aí o embrião do modernismo, né? A gente tem alguns nomes no modernismo. O primeiro nome que você vai escutar, talvez ler numa prova, é o René Descartes, né? Com o seu discurso do método. Tá? Ele não está nem aparecendo no nosso slide, mas ele é bem pedido, tá bom? René Descartes, né? Ele fez o discurso do método, onde você vai começar a ter uma educação que não aceita tudo que a Igreja Católica acredita como verdade, né? Você vai começar a desenvolver uma pedagogia que busca respostas, que pesquisa, né? Que tem um olhar para a aprendizagem, para a forma como o ser humano aprende. Depois do Descartes, né, com seu discurso do método, vocês vão anotando. René Descartes, discurso do método. A gente vai ter o Comênio. O Comênio está aí. O Comênio escreveu a Didática Magna, tá? O Comênio ele tem algumas coisas que até hoje ele teve lá em 1700 e bolinhas. Ele teve alguns insights, algumas percepções, alguns pensamentos acerca da educação, alguns pensamentos pedagógicos que nos afetam até hoje. Tá, gente? Que a gente tem resquício disso nas escolas até hoje. Sobre ele desenvolveu, né, ele entendeu a escola como escola ser um lugar de ensinar o conhecimento. Então, a primeira ideia de escola como lugar de se ensinar conhecimento foi aí do Comênio, né? E ele também considerava que o ensino ele deveria se dar de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, de uma forma que enxergasse as características de cada faixa etária, as necessidades, né, de cada faixa etária de aprendizagem. Ele já fez essa divisão e já nesse entendimento de que escola era para aprender conhecimento. Tá? Então aí a gente vai ter o quê? O conteúdo, né? A pedagogia de Comênio, o pensamento pedagógico moderno se caracteriza também pelo realismo, né? Ou seja, os nomes aí, John Locke está aparecendo aí. A gente tem dois, dentro do pensamento pedagógico moderno, sem ser o Comênio, sem ser o Descartes. Então, vamos lá. Descartes, discurso do método, Comênio, didática magna. Aí vem o John Locke. O que John Locke defendia? O John Locke defendia que nada se aprende fora da experiência. Ou seja, o John Locke ele não aceitava o ensino de que a gente já tem tudo na cabeça e só é despertar o que está dentro de nós. Então, John Locke defendia que tudo que nós temos dentro da nossa cabeça é por conta da nossa experiência sensorial com o mundo. Ou seja, quando a gente fala de inatismo, né, inato é aquilo que o ser humano já traz. Então, o John Locke ele era contra o inatismo na aprendizagem, já que o ser humano não trazia nada.
tudo o ser humano construía a partir da experiência e dos seus sentidos. Ou seja, era o que ele tocava, era o que ele via, era o que ele ouvia, era o que ele comia, era o que ele sentia e percebia. Então ali ele, a partir das suas percepções, das suas experiências do mundo externo, é que o ser humano aprendia. Isso era John Locke. O outro pensador, né, o Immanuel Kant, ele tinha uma percepção oposta à do Locke, né? E também ele é do modernismo. Enquanto John Locke defendia que o ser humano era uma tábua rasa, né? Ou seja, um papel em branco onde não tem nada e tudo ali vai ser colocado, que a gente vê vazio, ele vai encontrar o Immanuel Kant que já defendia que não, que está tudo dentro da nossa cabeça, a gente vai ser despertado e aquilo dali só vai aflorar, tá bom? Então esses nomes você guarde: Comene, Descartes, John Locke e Immanuel Kant no modernismo, tá bom? Esses são os principais comentários aí sobre o pensamento pedagógico moderno, né? E aí, como a gente já sabe que a história ela não para, na verdade, você já tem aí dentro do pensamento pedagógico moderno os embriões de algumas coisas, como por exemplo, a gente tem ainda, né, uma divisão muito forte entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Tanto que a gente tem escolas técnicas, né, de ofício, de aprender um ofício, de aprender a fazer uma coisa, e as escolas intelectuais, onde você vai trabalhar as aptidões intelectuais. Isso é herança do pensamento pedagógico moderno. E por que isso aconteceu no pensamento pedagógico moderno? Porque você tinha uma elite ainda, a elite burguesa, né? Ali você tinha também os nobres, que precisavam dessa educação, vamos dizer assim, mais refinada, mais voltada aos conhecimentos intelectuais, comportamentos, na etiqueta, vai aprender a ser um cavaleiro, vai aprender a ser uma dama, vai aprender a ser um político, articular politicamente, mas você tinha também, como você estava no meio da ascensão da burguesia, então você também precisava de pessoas que aprendessem ofícios. Para quê? Para trabalhar nas fábricas e nos sistemas de produção dos burgueses. Daí você vai ter uma escola que tem essa marca dualista, né, de divisão de ensino por necessidade social, né? Basicamente é isso que a gente tem para comentar sobre a pedagogia moderna, tá bom? Descartes, Comene, Locke, Immanuel Kant. O Locke sempre é muito pedido no sentido de fazer vocês serem cobrados, no sentido de sempre lembrar do que ele fala sobre que tudo se aprende, que não existe ideia em nada. Então, tábua rasa, um papel em branco, você vai lembrar do John Locke, tá bom? E aí já está formado o pensamento pedagógico moderno, ou seja, já estamos caminhando para uma ruptura sobre tudo que se entendia até então sobre sociedade e sobre educação. A gente já vê aí um desenho de uma educação sempre voltada para os interesses das classes dominantes. Então, se a classe dominante, que até então era a nobreza, e a igreja, ela começa a passar para outra, não para outras pessoas, então agora a gente vai precisar de uma educação que atenda aos interesses dessas outras pessoas, que são os bonitos, né, que é a burguesia. E aí, do pensamento pedagógico moderno, com toda essa efervescência social, essa mudança, né, de paradigmas, a gente vai parar no pensamento pedagógico iluminista. E o que acontecia aqui no pensamento pedagógico iluminista? Quais são as principais coisas que nós podemos dizer acerca do pensamento pedagógico iluminista? A primeira coisa que a gente vai lembrar do pensamento pedagógico iluminista é a
Revolução Francesa, tá, gente? Revolução Francesa chegou. E aí, ela pôs fim, né? A gente já falou ali, no pensamento pedagógico moderno, que a Revolução Francesa pôs fim ao absolutismo, e as sociedades da Europa começaram a mudar, isso começou a se espalhar pelo mundo, né? É chamado de pensamento pedagógico iluminista porque ele tem na sua base justamente os pensadores iluministas ou ilustrados, né? O que é o iluminista ou o ilustrado? É aquele pensador que vai defender aí, primeiro, o apego à racionalidade. Ele venceu o apego à racionalidade. Olha, esse negócio de fé, de Cristo, de Jesus, de igreja, de Deus, tudo isso tem que ser questionado. A gente vai agora para a era da razão. Tudo precisa ser provado. Você não pode ser dominado por crenças, por dogmas que ninguém te impôs. Você precisa raciocinar, pensar, será que é assim, será que não é? Então isso é a inauguração da era da racionalidade. Isso veio com do pensamento pedagógico moderno, influenciou totalmente a Revolução Francesa e culminou no Iluminismo. Então, onde você vai deixar aquela ideia de que a igreja só sabe, de que a igreja só manda, e você vai passar a pensar. E entre os iluministas, esse daqui é o mais pedido em concurso, a gente anota aí, é o Jean-Jacques Rousseau, que nunca ouviu falar do Rousseau, Ele inaugurou uma nova era na história da educação. O Rousseau, ele teve muita influência e tem nas escolas, no modo de educação até hoje. Por exemplo, ele foi um grande precursor da Escola Nova, primeiramente. O Rousseau, ele trouxe o tema da infância para a educação, porque até então, na sociedade, na educação, a criança ela era vista apenas como um menino adulto. Ou seja, ninguém parava para... Hoje, para nós, é muito corriqueiro, é muito fácil você olhar para uma criança e você já automaticamente sabe que ela tem particularidades, singularidades que são exclusivas, peculiares da faixa etária onde ela se encontra. Então, se uma criança tem 5 anos de idade, eu não vou ensinar para uma criança, não vou trabalhar com uma criança numa sala de aula como eu trabalharia com um adolescente ou um adulto. Mas essa ideia é nova, é a partir da modernidade para cá, é a partir de Jean-Jacques Rousseau para cá, porque até então a criança ela era vista como um menino adulto. Então ela era tratada, exigida, cobrada, pensada, vista, enxergada socialmente como um menino adulto. Não tinha diferença entre a forma de você falar, de você tratar, de você ensinar uma criança, e a forma de você falar, de você tratar, de você ensinar um adulto. E isso foi uma das heranças que o Rousseau deixou, tá bom? Ele trouxe essa ideia de que para ensinar para uma criança você precisa ter um entendimento de que a forma como ela vê o mundo, de que a forma como ela aprende, é totalmente diferente da forma de um adulto, porque ela tem a sua peculiaridade de ser humano em desenvolvimento, e as percepções dela, tudo nela é diferente do que do adulto. Mas até o Rousseau não se tinha essa ideia. O Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que todo mundo nasce bom e que a vida que nos perverte. Vivendo ali na efervescência da Revolução Francesa, no século XVIII, político pedagógico por excelência, ali no auge das reivindicações das camadas populares, porque o que aconteceu? A gente teve a ascensão da burguesia lá na modernidade, essa burguesia ascendeu, ou seja, enriqueceu, essa burguesia que enriqueceu formou meios de produção, ou seja, as fábricas, e empregou pessoas. Então, essas classes populares, tanto as classes das burguesias como os camponeses, começaram a
também fazer suas exigências, exigir seus direitos, entender que tinha uma coisa errada que não estava certa na sociedade, como a exploração, a desigualdade social, o fato dos populares não terem acesso à escola, mas apenas as elites, o acesso à escola aos populares era muito pouco, e aí eles começam, é claro, a exigir também, né, suas escolas públicas, e aí você vai ter lá na Alemanha primeiro, teve lá por ocasião da reforma, né, lá no século XVI, as escolas voltadas, as escolas feitas, né, nas igrejas, mas que recebiam também os alunos pobres. Mas aí, na Revolução Francesa, né, dessa revolução, a escola pública que nós conhecemos hoje é fruto dessa Revolução Francesa, da Revolução, onde você vai ter um apelo das classes e das camadas em que a escola seja laica, gratuita, ou seja, laica porque não tem ligação com a igreja, gratuita, ou seja, ninguém precisa pagar, né? Oferecida pelo Estado. Então, na verdade, ninguém paga não, o Estado que paga a escola, pagasse a escola para todos. E aí, esse era o pensamento pedagógico iluminista. Tirar, né? Qual era a base do iluminismo? Tirar a monarquia, acabar com a monarquia total. Porque lá no pensamento, na modernidade, você vai começar a ter um pensamento nesse sentido, mas quando a revolução vem, então você vai para a prática, né, onde isso vai ser feito, executado, né, a liberdade individual, né, então aí onde a gente vai ter liberdade, igualdade e fraternidade, os ideais da Revolução Francesa, ideais que interferiram diretamente no pensamento pedagógico iluminista, né. Rousseau acreditava que a educação não deveria apenas instruir, mas permitir que a natureza da criança desabrochasse. E aí ele fez uma divisão também, né, da educação. Então, três autores muito importantes aí anotam do pensamento pedagógico iluminista fortemente influenciados por Jean-Jacques Rousseau. Um deles está aí, né, que é o Barthes, o Pestalozzi e o Freud. O Pestalozzi a gente vai ouvir falar dele muito relacionado à educação especial, e o Froebel é o criador do Jardim da Infância, né? Ele inventou o Jardim de Infância, a escola feita só para crianças pequenas, foi fruto aí da educação iluminista influenciada por Jean-Jacques Rousseau. Tá? E aí, nesse século aí, iluminista, né, depois da Revolução Francesa e tal, você vai ter uma transição, ou seja, você vai terminar naquilo que os modernos começaram a pensar, uma ruptura do controle da educação pela igreja, e esse controle agora da educação passa para o Estado, né? Por quê? Porque a burguesia queria controlar a educação para que ela pudesse não apenas educar os seus filhos da melhor forma, mas também garantir sua mão de obra instruída o suficiente para trabalhar nas suas fábricas. Né? Então, não era uma educação igual para todos, como o ideal da Revolução a princípio, né, pensou. A gente teve a Revolução e a bandeira era igualdade, fraternidade e liberdade. Mas lá, com o andar da carruagem, né, fica claro que quem inflamou para que essa revolução chegasse mesmo e acontecesse, que foi a burguesia,
eles não queriam exatamente liberdade e igualdade para a eternidade. Eles queriam liberdade para eles poderem produzir à vontade, enriquecer. Igualdade era outra história, porque então você passa a ter uma outra classe dominante. A revolução ela não conseguiu concluir o seu ideal de uma sociedade igual, mas apenas você teve a ascensão e a consolidação de um novo poder, porque tudo que a burguesia queria, na verdade, era retirar o poder da igreja, retirar o poder dos monarcas, para que ela pudesse dominar e enriquecer ainda mais. E, como sempre, a educação se torna uma ferramenta, né, na mão dos poderes vigentes. Então, é isso, né? Teve esse documento aí na Revolução Francesa, o Plano Nacional de Educação. E qual era o objetivo no final aí desse documento? Que todo mundo fosse para a escola, que a escola fosse igual para todo mundo e que essa educação da escola fosse revolucionária, né? O que aconteceu com o autor desse documento, como todos os outros que não fechavam, vamos dizer assim, com os ideais da Revolução, não com os ideais reais da Revolução, igualdade, fraternidade e liberdade, mas com os ideais da burguesia que estavam, na verdade, por trás da Revolução, ou seja, fez-se um Plano Nacional de Educação que ia de encontro aos interesses da burguesia. Ele, aparentemente, quem não queixa, tem tudo a ver com a Revolução Francesa, mas quem estava por trás da Revolução Francesa, que era a burguesia, na verdade, não queria esse plano, porque não se queria, né, uma igualdade propriamente dita. Então, o fim aí desse autor, desse Plano Nacional de Educação, esse Engenharia da Educação Francesa, foi o final de todos aqueles que iam contra a Revolução, que foi a guilhotina. Então, a própria Revolução recusou um programa de universalização do ensino, porque a universalização não era interessante para a burguesia, tá bom? E aí a gente já falei, né, de Freud, ele inaugurou o Jardim de Infância, pode fazer concurso, tá? Então, o pensamento iluminista, o pensamento educacional iluminista, ele traz em si, né, as suas bases, vamos dizer que ele lançou as bases da educação segundo o modelo de sociedade burguesa. Exatamente isso. Então, quem fez isso, né, foi o pensamento pedagógico iluminista, tá? Onde você vai ter o que tem numa educação basicamente burguesa, que é a educação que hoje nós ainda temos, as suas marcas, muito na educação. A educação talvez contra a qual se luta, a educação que se quer mudar, que se quer avançar agora com a cultura, mas nós ainda estamos nesse lugar na educação, nós ainda estamos tendo basicamente uma educação fundamentada nos ideais burgueses, os ideais de uma sociedade onde a burguesia é a classe dominante. O que é burguesia? A burguesia traduzindo é capitalismo. Por isso, como nós vivemos numa sociedade capitalista, a educação burguesa atende perfeitamente aos ideais dessa sociedade. E aí a gente vai ter a transmissão de conteúdos, né, basicamente, e a formação social individualista, ou seja, você vai formar o indivíduo, é uma formação que o indivíduo ele vai ser formado na escola para assumir o seu papel na sociedade. Lembra disso? Não fala muito, né? Então, isso é fruto dessa pedagógica feminista, isso é fruto de uma educação burguesa. A sociedade é sim, é dividida em classes e a gente vai formar os indivíduos para que eles assumam nela os seus papéis, tá? Então, por quê? Porque existe uma necessidade de uma massa
trabalhadora com o mínimo de instrução e existe uma necessidade de uma educação top para os filhos da burguesia. E isso a gente ainda vê hoje dentro da nossa educação, uma educação voltada, né, ao conteúdo e voltada que cada um assuma o seu papel na sociedade, né? Então a gente vai ter aí, né, agora o Kant, falei do Kant lá no modernismo para poder fazer um contraponto com ele e o Locke, porque agora ele aparece e para desdizer o que o John Locke disse, né? Porque eu falei que o John Locke disse que ninguém tem nada na cabeça, tudo bem da experiência dos sentidos. E o Immanuel Kant aparece aqui na educação feminista dizendo que não é bem assim, que as pessoas nascem sim com algum conhecimento, tá? O Kant ele defende, né, que tem algumas coisas inatas e que tem outras que então ele fica aí no meio termo, né? E o que ele acreditava? Que o homem é o que a educação faz dele, através da disciplina, didática e da formação moral, né? E aí a gente tem as principais partes do iluminista. E a gente não pode esquecer de Freud, da infância, do Pestalozzi, anotem aí, né? O Pestalozzi acreditava que a educação geral devia proceder com uma educação profissional. Então, todo mundo tinha que ter uma boa base, uma base igual de conhecimento, vamos dizer assim, e depois viria uma educação profissional de acordo com o que a pessoa quisesse realizar. E também a gente tem aí no iluminismo o Herbart, que está aí, né? Que ele era mais teórico do que prático, ou seja, o negócio dele era falar. Para ele, o processo de ensino deveria seguir 4 passos formais. Então, resumindo, né? A doutrina burguesa ascendeu sobre os ideais de liberdade ou liberalismo, né? Que na verdade a burguesa não queria liberdade, a burguesa queria liberalismo, que é diferente, né? Tanto a gente vê na educação hoje que o pensamento iluminista e a visão da educação burguesa influencia que nós temos as nossas tendências pedagógicas divididas em liberais ou progressistas. Ou seja, tudo que eu falei para você de educação iluminista são bases, fundamentos das tendências liberais, né? E tudo que combate isso são as bases e fundamentos das tendências progressistas, né? Por isso que eu falei que essa playlist ela é muito importante antes de tendências pedagógicas, né? E aí a burguesia acumulou sua riqueza, o ideal revolucionário foi para o espaço e a sociedade em si não mudou, né? As desigualdades continuaram, muitas coisas continuaram muito como elas eram. O que mudou, na verdade, foi só quem é que tinha o poder nessa sociedade, né? E agora vamos para o nosso último quadrinho de hoje, que é a educação positivista, tá, gente? E aí eu volto só amanhã com a outra parte para vocês, tá bom? Se andar, né? Porque agora o computador ele gosta de fazer isso, né? Vai tentar só aumentar, não sei se eu vou conseguir. Vou tentar aqui, conforme eu falar, né? E aí a gente tem agora o pensamento pedagógico positivista, gente. O que é o pensamento pedagógico positivista? A Revolução Francesa, né, que a gente chama de iluminismo, ela durou 6 anos e agora a gente vai entrar na era do apagar das luzes. Ou seja, a Revolução Francesa passou e a sociedade como que ficou? Agora a gente está numa sociedade como que a Revolução Francesa, né, influenciada aí pelo modernismo, pela burguesia, deixou a sociedade. A gente agora tem uma sociedade ainda desigual, com
meio de produção, dividido em classes de burguesia, classe operária. A gente agora tem uma sociedade que abandonou o pensamento de que a igreja, né, é que está certa, dos dogmas cristãos. A gente agora tem uma sociedade que se fundamenta na racionalidade, no racionalismo, na razão. Uma sociedade que quer progredir precisa de se organizar. E aí a gente vai agora começar a conhecer os pensadores positivistas, que são os pensadores dessa nova sociedade que a burguesia deixou, né? A burguesia deixou uma sociedade aí pronta para mudar. E a educação, como a gente já sabe e já cansou de comentar, a educação sempre vai ser uma ferramenta nas mãos dos poderes vigentes na medida que eles querem aí concluir a sua forma do que eles entendem de sociedade. Então, o pensamento pedagógico positivista ele veio consolidar, ou seja, tudo aquilo que foi pensado lá no modernismo, que alcançou o seu auge com a Revolução Francesa, foi consolidado no positivismo. Tá? Por exemplo, no positivismo você vai ter uma ênfase muito grande, um valor muito grande na experiência científica, uma divisão dos saberes. Então, cada vez agora você caminha mais ainda para o entendimento de que a escola ela tem que passar conhecimentos e de que esses conhecimentos precisam ser comprovados, validados pela ciência. Tá? O pensamento pedagógico positivista ele também entende que a sociedade precisa melhorar, né? E que essa melhora só vai vir da educação, que a educação tem essa função da busca de uma vida melhor, né? Ou seja, ordem e progresso, está lá na nossa bandeira. Isso que está na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso, é chave do pensamento positivista, né? E aí, dentro do pensamento positivista, né, você vai ter o Auguste Comte, que é um grande nome, tá? O maior nome, né? O grande teórico positivista aí, mais conhecido e mais pedido. E aí ele vem aí nesse contexto de finalzinho da Revolução Francesa, porque você ainda tinha, né, os resquícios aí da Revolução Francesa, uma insistência, né, da burguesia, do movimento elitista burguês, de lutar para que sua forma de sociedade se consolidasse. E você vai ter de outro lado o Auguste Comte, né, para poder bater de frente. E ele vai dizer o quê? Que vocês não têm concepções científicas, né, para defender esse tipo de sociedade aí que vocês querem, ou seja, uma sociedade onde você tem os ricos, os pobres, uma classe trabalhadora para manter esse sistema. O Comte disse que isso não tinha base científica, que a política precisava de ser uma ciência exata, que por isso a revolução não deu certo, né? O Karl Marx já achou que a revolução não deu certo por causa da própria essência da revolução burguesa, né? Que proclamava a igualdade, mas na verdade promoveu um outro tipo de desigualdade. Então é isso, gente. Positivismo você vai ter pensamento científico, tá? Sobre todos os outros. Aí você vai deixar de ter um pensamento que
um pensamento baseado na crença, no dogma, para ter um pensamento totalmente voltado ao científico. Aí, o positivismo vai nascer a divisão de conhecimentos e a especialização cada vez maior desses conhecimentos. Aí também você vai ter um embrião da divisão de trabalho dentro das escolas, né? Tudo isso sendo formadinho lá dentro do positivismo, né? Então, a gente não vai ter aí igreja, né? A educação agora é científica, no sentido de que para eles a ciência é a grande solução da sociedade. É que tudo seja baseado na ciência e que é uma sociedade para poder evoluir, para poder se desenvolver, para poder progredir, ter prosperidade, ela precisa de ser organizada para que ela possa progredir. Por isso, ordem e progresso. Né? Para eles, a ordem, a organização, a divisão, a especialização são precedentes fundamentais para que você tenha uma sociedade desenvolvida e próspera, né? Com uma vida cada vez melhor. Aí a gente vai também achar o Durkheim. Gente, eu não sei falar o nome direito, mas vocês vão ver muito ele. O Durkheim pode aparecer para vocês no concurso pedindo sobre os fatos sociais. O que é isso, gente? É olhar para a sociedade e ver como ela é, né? Porque a educação é uma imagem e um reflexo da sociedade. Isso que Durkheim defendia nas suas obras, Sociologia e Estudo da Educação. Né? Que a educação é um fato social. Né? Então, a pedagogia seria uma teoria da prática social, ou seja, o que a gente vê na sociedade é reproduzido na escola. Ele não diz que, por exemplo, não é que a escola exista para manter a sociedade assim, mas ele defende que a escola é assim por causa da forma como a sociedade é. Então, é o que ele chama de fatos sociais, e ele chama a educação de fato social. Tá? Um grande positivista moderno, tá bom? O Durkheim. E aí, são os principais pensamentos dos pensadores positivistas. Para eles, a libertação social e a política passa pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia e sob o controle das elites, tá? Então, como eu falei, a libertação social, a política, a prosperidade, o desenvolvimento, o progresso passa sobre o desenvolvimento da ciência. Então você vai ter sempre essa ênfase em que é científico, não pode ser provado, não pode ser comprovado, uma superdivisão, especialização dos saberes, e tudo isso controlado e comandado pelas elites. Então aí você vai ter o que ainda? Quem é as elites? Burguesia, né? Então nada mudou, muda-se a forma, mas a essência ainda está lá, né? Aqui no Brasil a gente teve como um grande exemplo, né, de educação baseada no positivismo, após o golpe de 1964, essa ideologia de ordem, de organização, de progresso, né? Tudo isso influenciou muito, e a educação, a partir de 1974 no Brasil, ela foi muito fortemente influenciada aí pelo positivismo, tá? Diferente aí do Rousseau, né, que achava que a gente nasce bom e a sociedade nos corrompe, o Durkheim dizia que o homem nasce egoísta, né, e só a sociedade, só através da educação é que pode se tornar esse homem solidário. Então, Durkheim acreditava na educação como sendo uma ferramenta de construir um ser humano melhor, um ser humano capaz de ser solidário, de ser respeitoso, de viver em sociedade, contribuir, isso aí, tá? E aqui é um outro aqui, mas esse não é muito pedido, mas mais o Durkheim pode aparecer para vocês, tá bom?
Pragmatismo é uma palavra que pode aparecer muito aí na pedagogia positivista, tá? Ou seja, só é válida a formação praticamente na vida presente e imediata, né? Então, é o aqui, o agora, é o resultado, é o que faz sentido, é o que dá certo, é o que é provável, tá bom? Então, a gente tem aí uma síntese dos pensadores, né? Positivistas, tá? Ele trouxe o que a gente pode, positivismo no Brasil, né? Ele trouxe como marca o valor dado à ciência no projeto pedagógico, porque até então a gente tinha uma educação ao longo da história, né, marcada pelo valor à religião, pelo valor à ciência, pelo valor a saberes, conhecimentos absolutos, inquestionáveis. O positivismo traz o rigor científico. Não, eu preciso que você me prove para que eu acredite. Isso pode ser provado? Isso pode ser provado, então pode ser ensinado. Então, essa é a contribuição maior do pensamento positivista para a educação. Então, toda vez que se fala em pensamento positivista, você vai lembrar de ciência, você vai lembrar que pode ser provado cientificamente. Porque isso já começou a ser formado lá no pensamento moderno, quando se começa a ter um olhar, uma tendência para a ciência, vai evoluir na Revolução Francesa, no pensamento iluminista, mas vai ganhar muita força no pensamento pedagógico positivista, que não admite nada que não possa ser provado pela ciência, tá bom? É isso aí, ficamos aqui hoje, ficou longo, por isso que eu falei que não dá para fazer tudo, quase uma hora, gente, muito estudo. Espero que vocês ouçam até o final. Se você se inscrever, muito obrigado. Amanhã eu volto resumindo mais os 3 e aí vou passar para questões para que vocês possam ver como é que cai em concurso para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.